Mateus capítulo 6, verso 16 em diante. E quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o que queriam. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está ali em segredo, do teu lado. E o teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será todo em trevas. Se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus recursos, acrescentar 40 centímetros à sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andais assim, solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se, pois, Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque ao dia de amanhã basta os cuidados dele mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Abra no Salmo 16, por favor, a partir do verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor e não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue e nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Jeová é a minha porção, a minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso é que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Irmãos,
Nós temos experimentado um momento muito especial, um momento em que Deus nos prova com o dia a dia, com a realidade. Existem situações em que a gente pode considerar que são provações pontuais de Deus. Deus resolve provar a fé do Ademir. Então ele vive uma situação difícil, ele vai ter uma experiência com Deus. Mas a terra passa hoje por um momento de grande prova. Nós lemos no Salmo 16, uma afirmação do salmista dizendo: não tenho outro bem senão a ti. Estou continuamente na tua presença, por isso não vacilarei. O meu caminho é em tudo perfeito, porque eu tenho me aproximado do Senhor. Nós lemos no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a partir do verso 16, o Senhor Deus dizendo: não vivam para as aparências desse mundo, não queiram parecer espirituais para os outros. Quando vocês jejuarem, não desfigurem o rosto, para todo mundo dizer como ele é espiritual, como ela é espiritual. Não, se alegrem. O seu jejum deve te aproximar de mim. O Senhor Jesus disse: não liguem para as riquezas desse mundo, porque aqui tudo acaba. Tudo que você junta é possível que seja roubado por um ladrão. Tudo que você guarda pode ser comido pela traça ou pela ferrugem. Então por que viver para essas coisas? Junte tesouros no céu. Entre na minha presença, beba das minhas águas, das fontes que saem do meu trono, coma do maná que eu faço vir, experimente a verdadeira delícia. Tenha o maior de todos os tesouros, a minha presença diante de você, te abraçando. Não ligue para as bijuterias desse mundo, porque elas vão acabar. E eu digo que nós estamos sendo provados porque nós estamos sendo desafiados a mostrar para nós mesmos e depois para os outros qual é a nossa vida. O que eu, Ademir, tenho visto? Eu tenho visto os crentes desmoronando diante da possibilidade da morte. Todo mundo com medo do Covid. Todo mundo com medo. Eu não posso pegar esse vírus, porque senão eu vou morrer. Eu não posso juntar com mais ninguém, eu não posso pegar na mão de mais ninguém. A OMS disse, a Organização Mundial de Saúde está dizendo. Mas deixa eu te contar uma coisa, nós vamos morrer. Nós vamos morrer do coração, de câncer, atropelados, de velhice. A morte é uma realidade para o homem. Mas para aqueles que têm uma experiência com Deus, a morte é o inimigo vencido. Nós temos de Deus uma promessa. Todo aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos afirmações de Deus, que diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 do outro, e tu não serás abalado. Nós temos declarações de Deus dizendo que o nosso tempo está contado. O Senhor fixou o lugar e os tempos da habitação de cada ser humano na terra. Nós temos declarações do tipo: no teu livro foram escritos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia, escritos e determinados. Então nós confessamos com a nossa boca que sim, nós cremos que nós já passamos da morte para a vida, que o Senhor é Jeová Rafá que nos cura, que Deus é quem nos sustenta, que Ele é o nosso escudo. Mas quando chega a ameaça da morte, nós trememos, saímos correndo: não encoste em mim, por favor, põe a máscara depressa, eu vou morrer. Sim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Que a morte venha agora, porque eu estarei com Cristo mais rápido. Mas a morte virá no dia que o Senhor disse que ela vai chegar, porque Ele tem um plano em tudo muito bem definido para a minha vida. É claro que alguém vai dizer: o pastor enlouqueceu.
Não, enlouqueceu você que não leva a fé a sério. Se você for para o capítulo 19, 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo já havia se despedido dos irmãos e tinha dito para eles: vocês não verão mais o meu rosto. Essa terceira viagem foi a última. O Espírito tem me dito que eu vou seguir daqui para frente e me esperam cadeias, torturas e por fim a morte. Eu não volto mais aqui. Os irmãos choraram, se abraçaram com Paulo. Paulo segue viagem com Lucas e com mais alguns irmãos. Chega numa cidade e um homem chamado Ágabo, profeta, entra na casa onde Paulo estava, pega o cinto de Paulo, amarra as próprias mãos e diz: assim diz o Senhor, o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém, vai ser preso, amarrado e torturado. Os irmãos chegaram para Paulo e disseram: Paulo, corre, vai embora, não vá para Jerusalém, Deus está te avisando. Paulo olha para eles e diz: irmãos, não façam isso, não acrescentem maior sofrimento àquele que já me espera. Eu não estou pronto só para sofrer pelo nome de Jesus, eu estou pronto para morrer pelo nome de Jesus. É por isso que lá em Filipenses, ele vai dizer que para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Se você vai para Davi, em 1 Reis, ali logo no comecinho, Davi está morrendo, está no leito de morte. Ele chama o seu filho Salomão e diz: meu filho, eu vou pelo caminho de todos os homens. Todos, eu vou trilhar esse caminho. Você vai trilhar esse caminho. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo tomar cuidado nenhum? Irmãos, eu não disse isso. Você tem que comer porque tem que viver. Use a máscara. Lave as mãos. Olhe para os dois lados na hora de atravessar a rua. Se você puder ficar em casa em vez de andar meia-noite pelas ruas, é melhor para evitar um problema. Mas eu estou te dizendo, você está sendo provado por Deus. Se você realmente confia no Senhor, se você já vive para o Senhor e está pronto para ir o momento em que Ele te chamar. Porque a palavra de Deus tem nos dito que a nossa vida está nas mãos de Deus. No dia que nós nos convertemos e no dia que nós descemos as águas, nós confessamos para o mundo dos homens e para o mundo dos espíritos que o Senhor é o dono da nossa vida. E não vai acontecer nada, nenhuma folha cai, nem um pássaro cai no chão sem que o Senhor permita. A palavra de Deus diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O Senhor Jesus disse que nenhum pássaro fica sem comer, quanto mais nós. Em tudo a nossa vida está nas mãos dEle. Não cabe no coração de um homem e de uma mulher de Deus uma neurose obsessiva com medo da morte. Não cabe na vida de alguém que é de fé viver correndo de alguma coisa que Deus tem todo o controle. Paulo estava certo. Eu estou pronto não apenas a sofrer, mas a morrer pelo nome do Senhor. E se a nossa fé é tão pequena a ponto da morte nos deixar assim tão descrentes no nosso Deus, nós não conhecemos a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o irmão Luiz mandou hoje a notícia e a foto dele no hospital, me dizendo que ele já fez a cirurgia, eu fiquei pensando, o maior medo de todo mundo hoje é o Covid. E ele tem um infarto. O que será que está no seu caminho? O que será que está no meu caminho? Eu sei o que está no meu caminho. A vida eterna com o meu Senhor Jesus. Aqui para mim é só uma passagem.
e eu vou cumprir todo o meu ministério aqui. E você tem um ministério. E não vai ficar nem 1 centímetro e nem 1 minuto para trás. Nós viveremos aquilo que o Senhor determinou para nós. Pelo que eu não vou correr da morte. Eu não vou correr para a morte, mas eu não vou correr da morte. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E se a nossa fé, se o nosso Deus não é poderoso para guardar o nosso depósito, não vale a pena servir esse Deus. Na verdade, a gente nem está servindo, porque quem dá lugar ao medo já anulou a fé, porque é a fé que vence o medo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?